A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Você está no canal O Fim desde o princípio. Eu sou o Altair. Bem-vindo ao canal. Aqui, você que está adentrando no canal agora, nós estamos fazendo uma série de estudos onde relacionamos e selecionamos estudos chaves para você compreender a palavra de Deus em uma completude, ou seja, de Gênesis e Apocalipse. E esses estudos chaves, eles estão linkados, e nós estamos na lição de número 10. Se você adentrou o canal neste momento e não está acompanhando, eu dou uma sugestão de que pelo menos você volte à lição de número 8 e 9 para compreender essa lição. Se você é um leitor da palavra de Deus, você pode sim ter uma certa facilidade de entender o que nós vamos falar aqui neste momento. Se não, eu aconselho que você volte. E eu peço que você tenha paciência, adentre ao vídeo, preste atenção, você realmente compare, verifique, examine nas escrituras se aquilo que nós estamos falando tem veracidade, se ali está conforme a palavra de Deus, ok? Então eu peço que você faça isso, até porque isso é louvável, ou seja, a própria Bíblia diz para examinarmos. E os crentes de Bereia ali, quando Paulo estava pregando, eles então verificaram se realmente Paulo estava trazendo a mensagem. E Paulo se alegrou, porque viu que realmente os cristãos devem ser assim. Ou seja, nós temos que analisar tudo aquilo que as pessoas estão pregando, estão ensinando, conforme a Escritura. E nós aqui, cabe lembrar que nós aqui não estamos trazendo esses estudos moldados, ou seja, conforme a doutrina A, B ou C. Não, não. Nós estamos trazendo aqui esses estudos neste canal, conforme a palavra de Deus, com a lupa da palavra de Deus, ok? Então nós vamos falar de Bíblia aqui, nós não estamos falando de denominação A, B ou C, ok? Então, você seja bem-vindo e cabe reforçar aqui no começo, no início do vídeo, que esses slides, tudo aquilo que nós vamos fazer e estudar aqui, esse material, ele está disponível para os irmãos, aqueles que assim quiserem utilizar os slides, fique à vontade, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail, aqueles que assim se interessarem, pode entrar em contato que eu vou estar enviando o material, ok? Totalmente gratuito, sem nenhuma cobrança de nada, ok? Para que você possa usar o material, agregar ali ao conhecimento que você já tem, ou o material que você já tem, e você possa também ministrar a palavra de Deus aí, passando adiante a mensagem do Rei. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ministério aqui nessa terra, ou seja, pregar, ensinar a palavra de Deus, ok? Então seja bem-vindo. Nós, na lição de hoje, vamos falar das duas bestas do Apocalipse. Eu coloquei essa lição, não era o meu objetivo encaixar essa lição neste momento, mas eu achei viável porque como nós falamos de Daniel, né, nas duas aulas passadas, na 8 e 9, nós tratamos ali da estátua, do capítulo 2, ali a questão da estátua de Daniel, passamos para a ampliação da revelação ali nos animais, em Daniel capítulo 7. Então achei que isso está bem claro, bem fresco na cabeça dos irmãos, e achei melhor encaixar essa lição, porque o objetivo é fazer o link, né, em tudo aquilo que nós estamos tratando e falando, nós estamos pincelando para que realmente você já vá fazendo uma concordância na sua cabeça, na sua mente, relacionando todo o pano de fundo bíblico. Então, eu na verdade só iria falar das bestas e do próprio Apocalipse no final, um estudo completamente para fechar essa questão dos estudos chaves no Apocalipse. Mas é interessante quando a mente está fresca, falamos dos animais, da estátua, e nós vamos ver essa representação, essa configuração da estátua, dos animais, das bestas, né, de Daniel lá no Apocalipse. Então achei interessante inserir esta lição. Então os irmãos possam aproveitar, mas eu não vou, alguns momentos eu não vou aprofundar lá no Apocalipse, porque nós vamos ter um estudo somente, né, na questão do Apocalipse. Mas a questão das bestas, quem é,
né, como elas atuam, da onde elas saem, localização, isso tudo nós vamos falar sim já neste estudo, ok? Então espero que os irmãos aproveitem o estudo e se você gostar do estudo, dê um like, compartilha para que o trabalho possa passar adiante para outros irmãos, para que mais e mais pessoas possam também usufruir também da palavra de Deus, ok? Então, aqui a imagem que nós temos aqui de duas bestas, ou seja, uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. Essa gravura é muito utilizada, eu andei observando pelo pessoal da igreja adventista. Mas se você estiver nesse momento olhando aqui para a imagem e pensando que nós vamos falar o que eles falam, não, não, não. Nós não vamos falar o que eles falam. Como eu falei, nós vamos pregar, ensinar, não embasado em doutrinas A, B, C ou D, ok? Então nós vamos tratar da Bíblia. Eu usei a imagem porque uma imagem está disponível na internet e aqui está, né, para que nós possamos ao menos retratar aquilo que queremos falar, ou seja, uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. Nós vamos ver quem são elas, ok? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir nossa introdução. Atualmente muitos crentes confessam, deixa eu mudar aqui, né? Atualmente muitos crentes confessam que não compreendem as profecias bíblicas. Ao mesmo tempo, muitos admitem que nunca leram. E isso se torna um tipo de ciclo vicioso, né? Ou seja, não compreendem porque não leem, não leem porque não compreendem, né? Não leem porque justamente não têm o hábito de ler, outros não gostam de ler, acham que o Apocalipse é algo pesado, né, de entendimento, porque como não houve um ensino adequado de toda a palavra de Deus, principalmente a questão das leis, dos profetas, das festas, então eles não conseguem entender a simbologia de que está sendo retratado no Apocalipse. Então, por ser de difícil entendimento, muitos não querem ler. Outros têm medo, né? Acreditam que Apocalipse dá medo porque fala de juízo, fala de demônios, de bestas, monstros, né? Que se levantam, aquela coisa toda. Então as pessoas têm esse receio e não gostam de ler. E por não terem aprendido lá atrás, têm dificuldade de entender. Então, na hora que começam a ler sem o entendimento, sem a base, com certeza não vão entender, vão se sentir pesado e vão desistir. Então é isso que acontece, esse ciclo vicioso. Não compreendem porque não leem e não leem porque não compreendem. Mas, como eu falei, venho falando nos estudos, o Apocalipse, ele é, assim como toda a Bíblia, a palavra de Deus ela é revelada. Deus revela para nós tudo que precisamos saber, Deus já revelou para nós, está escrito em sua palavra. Não há nada oculto, não há nada escondido, está tudo revelado. E nós vamos ver logo nesse primeiro texto que vamos ler, o que Jesus está falando ali, passando para João. Vamos lá, Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Vamos ver o que diz. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, olha, revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, ok? Então, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, João estava na ilha de Pátimo, recebendo a revelação do Apocalipse. João foi elevado em espírito ao dia do Senhor. Então, ele estava recebendo uma revelação. Ok? Vamos lá. Então, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, preste atenção, aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê a palavra. Vamos lá, vou marcar aqui que é para a gente já frisar. Então, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra, ouvem. Eita, hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Guardam. Vocês vão entender, preste atenção nessas palavras.
e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Por que o tempo está próximo? Poxa, mas isso foi falado lá embaixo, né? Lá antes do ano 100, e agora nós estamos em 2020. Como é que está próximo? Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Como nós vemos em sua palavra, Salmos 90, Pedro, né, fala ali justamente a questão de para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, quando ele falou isso, é como para ele se tivesse passado 2 dias, uns quebrados. Então é pouco tempo. Então o tempo está próximo, muito próximo agora. Né? Quem está acompanhando os estudos e aquilo que estamos vendo e verificando e todos os acontecimentos, nós vemos que realmente Jesus está às portas, né? Mas onde eu quero voltar aqui e entender que a palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para quê? Para mostrar para João e para nós o que brevemente iria acontecer. Mas ele diz que bem-aventurado o que lê. Você lê a palavra de Deus? Temos que ler. E os que ouvem a palavra de Deus. Agora, neste momento que eu estou ministrando aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Né? As profecias deste livro, ou seja, a palavra, não somente de Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Então, você, bem-aventurado o que lê, os que ouvem e guardam, o mais importante, guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque se nós simplesmente ler e ouvir, não guardar, não reter, esse guardar é muito mais profundo, ele é aprofundar, ele é você reter e você colocar em prática em sua vida. Esse guardar não é só simplesmente você pegar e fechar, não. É você praticar esta palavra que você leu, que você ouviu, que você aprendeu. Ok? Vamos lá. Vamos prosseguir. Aqui em Atos 8 é justamente a questão de Filipe ali, sendo levado ali ao Etíope, né? Ao mordomo mora de Candace. Então eunuco, Etíope, mordomo mora de Candace. Filipe então, ele estava lendo Isaías. E então Filipe foi levado, Deus enviou Filipe para poder então explicar, ensinar ali o etíope a entender e a compreender o que ele estava lendo. E ele acompanha ali e pergunta para ele: entendes o que lê? E ele diz, né, o eunuco ali disse: como poderei eu entender se não há quem explique? Então veja que aí então Filipe sobe no carro e explica para o etíope, né, eunuco, explica para ele ali o que ele estava lendo a respeito do profeta Isaías, falando do próprio Cristo. Então veja, você vê que já no passado, na antiga aliança, a pessoa que tinha interesse da leitura, de estudar, de crescer, de meditar na palavra de Deus, Deus dava assistência. Então ali, Deus na sua porção, entendeu na sua presciência que ali aquele eunuco estava interessado em aprender a palavra. Mas ele não estava entendendo nada, ele não estava compreendendo. Mas Deus olhou para o coração e viu o esforço, o propósito, a disposição. Então ele foi e enviou Filipe. Hoje, o que é feito hoje na nova aliança? Nós, como vamos ler a palavra de Deus, eu sempre falo, nós temos que orar antes. A palavra de Deus não é um livro comum. Nós temos que orar antes de estudar, antes de ler, pedir compreensão ao Espírito Santo. Quando nós vamos realizar um estudo desse, nós oramos antes, nós lemos, né, falamos com Deus para que Ele possa revelar para nós, mostrar para nós o que devemos falar conforme e de acordo com o Espírito Santo, não de acordo com nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus diz para diminuirmos para que Ele cresça em nós. Então veja, assim como o Filipe ensinou o eunuco, hoje o Espírito Santo nos auxilia. Vamos lá em João 14, 26. João 14, 26. Veja só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, que ele não tinha, né, Jesus não tinha sido assunto aos céus ainda, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é que Jesus passou? Jesus, ele deixou, então, um ensino aqui, quando ele veio aqui, e nos orientou a seguir as suas pisadas. Por isso que Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo nos ensinou como deveríamos nos portar nessa terra. Ele mostrou, ele venceu o pecado, venceu ali todo o processo que ele estava envolvido ali na lei, ele venceu todas as opressões, as dificuldades, as aflições, por isso que ele fala, né, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele venceu o mundo para que eu e você também pudéssemos vencer, para mostrar que nós podemos vencer. Ele estava em carne e ele mostrou para nós que nós também podemos vencer. Claro que guiados, instruídos por ele, imitando o que ele fez. Então veja só que o Espírito, esse Consolador, ele nos ensina e nos faz lembrar das coisas que Jesus tinha dito. E como saber o que Jesus disse? Conhecendo a palavra, conhecendo as Escrituras, lendo, estudando. É o que nós estamos fazendo neste momento. Só assim você vai conhecer quem é Cristo. Como é que você vai imitar alguém, seguir as pisadas de alguém, se você não o conhece, não sabe o que ele faz, não acompanha a sua vida, se ele ainda é vivo, ou se ele já morreu, não sabe nem o que a pessoa tinha feito. Como é isso? Então, nós temos que entender. Então, esse Espírito Santo hoje nos orienta a entendermos a palavra e compreendermos a palavra de Deus. Não pedimos orientação, o Espírito não nos ensina. Então, assim como Filipe foi até o eunuco, o Espírito Santo hoje está à nossa disposição, como selo, mas também como revestimento, para poder nos mostrar, nos ensinar, nos acompanhar, para que nós possamos, então, fazer a obra do Senhor, com esse revestimento disponível ali, né, em 1 Coríntios 12, os dons espirituais estão disponíveis para nós, para exercermos, então, esse ministério no reino de Deus. Vamos lá. Vamos prosseguir. Não pense que as verdades do Apocalipse possam ser recebidas sem o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, deixe de lado toda curiosidade meramente humana ou especulativa. Bom, falamos que precisamos do Espírito Santo, claro. Está repetindo aí. Mas tem gente que quer conhecer o Apocalipse simplesmente para mostrar para as outras pessoas que sabe mais do que o outro, que conhece mais. Quando ele está ali naquela rodinha da igreja, ou com os irmãos, ele então menciona a questão da estátua, a cabeça de ouro, ou as bestas do Apocalipse, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Tempos e metade de um tempo. Então, algumas pessoas buscam esse entendimento da palavra, da revelação, principalmente da escatologia, para se mostrar superior às outras pessoas. Então, não pense, você está ouvindo esse vídeo e está com essa intenção de querer aprender meramente humano para se satisfazer o seu ego, pode pedir para se retirar, pode sair, porque você não vai compreender a revelação, porque a revelação ela se discerne espiritualmente. Vamos lá. O que é que Paulo nos diz a respeito disso? 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Revelou pelo Espírito, ok? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, não, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, se você quer conhecer o que é dado por Deus gratuitamente, você tem que pedir orientação e tem que se deixar ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, tá vendo? Não com palavras de sabedoria humana, palavras de sabedoria divina, mas como as que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo nos ensina, aqueles que se dispõem, ele nos orienta, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, o homem carnal ele não compreende, porque carnal ele não compreende as coisas da carne. Então veja, porque ele parece loucura, aqueles que não buscam entendimento através do Espírito Santo, tudo isso parece loucura para ele, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, para nós entendermos a palavra, nós temos que entender que quem nos ensina é o Espírito Santo, para nos tornarmos homens espirituais e não carnais. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que se possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Vamos lá. Então você viu que para discernir a palavra de Deus, nós temos que ser espirituais e não carnais, porque a palavra de Deus, como eu falei, não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. Vamos lá. Então, já estamos conscientes de o porquê o diabo se opor tanto a este livro. Né? Ele ouviu esta profecia e sabe que pouco tempo lhe resta. Que profecia? Lembra de Gênesis 3,15? Ali quando foi imposto o juízo sobre a serpente, ali Deus falou para ela que haveria da descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Da descendência da mulher. Cristo veio. Nós, em Cristo, também somos essa descendência. Por quê? Nós, em Cristo, também naquele grande dia, desceremos com ele, pisaremos a cabeça da serpente. Somente naquele grande dia. Aí sim. Então ele sabe do que vai acontecer, ele conhece a Bíblia mais do que nós. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Então ele sabe, Deus desse dia, que foi feita essa promessa, esse proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Ele vem tentando burlar, destruir, né, tirar o foco dos filhos de Deus, das pessoas, para que ele consiga derrubar o máximo de gente. Por quê? Porque ele já sabe que o juízo sobre ele já está decretado. Aquele grande dia ele receberá o juízo dele. E aí, se a gente olhar aqui, Apocalipse 20:10, veja o que diz, ele sabe disso. Apocalipse 20:10. Olha o que ele sabe. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então ele está sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui para todo sempre, tá? Tem gente que fala que é só por um período, a aniquilação da alma, né? Não, não, não. É para todo sempre, tá ok? Quem bater no lago de fogo é para todo sempre, vai sofrer. Então o diabo ele está caindo neste momento aqui, Apocalipse 20, lá no início, é onde o diabo é amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo. E neste momento que ele está sendo lançado aqui, já se passou os 1000 anos, ok? Depois de 1000 anos, ele será solto, ele vai corromper as nações, e depois, nessa segunda batalha, Gog e Magog, ele será então lançado no lago de fogo. Então o juízo dele já está decretado, ele sabe disso. Então ele quer tirar o foco, destruir e tirar o máximo de gente do caminho do Senhor. É isso que ele quer fazer. Vamos lá. Nessa batalha espiritual, não fique surpreso, pois existem razões pelas quais o livro de Apocalipse é tão negligenciado e tantos se sentem incomodados com o seu conteúdo. Por que eu falo isso? São pessoas. Aqui já não é o diabo, aqui eu estou falando, lá eu falei do diabo, aqui eu estou falando das pessoas, os próprios crentes, eles se sentem incomodados com o livro do Apocalipse. Não se pregam nas igrejas hoje muito a questão do Apocalipse, não se prega o juízo final, não se prega ali a questão do lago de fogo, das pessoas que não obedecem, que são desobedientes, que vivem em pecado. Não se prega o juízo.
Se tem medo de pregar o juízo hoje nas igrejas, o pessoal correr e vazar das igrejas. Mas nós devemos pregar. Então veja, esse livro ele muitas vezes incomoda as pessoas e elas não querem ver e aprender o seu conteúdo. Então veja por que ele afronta o crente. Quer queira ou quer não, ele afronta. Veja, ele confronta o crente a ser fiel até a morte. Apocalipse 2,10 é ser fiel até a morte, né? Dar-te a coroa da vida. Vamos ler ele não, que o final dele é esse mesmo, é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que coroa é essa? Coroa da vida é coroa de reis e sacerdote. Quem acompanha sabe que nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra por 1000 anos. Entendeu? E como reis e sacerdote, então essa coroa que nós estamos recebendo é a autoridade de reis e sacerdote. Mas ele diz ser fiel até a morte. Por quê? Essa coroa você vai só receber se você for fiel até a morte. Por quê? Muitos vão perecer pelo caminho, muitos vão cair pelo caminho. Mas ele está dizendo para você ser fiel, mesmo até a morte, mesmo você morrendo, você vai receber o galardão, mas se você morrer em Cristo, morrer fiel. Então aqui já desmonta algumas doutrinas de persuasão humana que diz que você, uma vez salvo, salvos para sempre, ou então diz que você não precisa fazer nada. Não, nós temos uma carreira proposta, que Paulo nos fala dessa carreira, a qual nós devemos ir progredindo até atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, a glorificação. Nós somos justificados, nós somos santificados e depois glorificados. Há um processo nisso aí tudo. Então nós temos que passar por esse processo para receber essa coroa. Então vamos lá. E ele também, esse livro nos mostra que devemos perseverar. Devemos perseverar. Quer ver? Vamos lá. No próprio Apocalipse 2:25, né? 2:25. Veja. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, você tem que reter o que você tem. O que você tem? Hoje é como se nós estivéssemos já numa posição espiritual. Lembra quando eu falei, se você voltar um pouquinho ali, no 10, versículo 10, se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, é como se hoje, nós, com o selo do Espírito Santo, nós já estivéssemos com essa coroa na mão. Mas eu tenho que prosseguir para recebê-la definitivamente, para realmente garantir essa coroa. Não por minha força, ok? Tem gente que fala, não, então é por sua força. Não, não, não. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de Deus na minha vida. Senão eu não consigo de forma nenhuma. Mas diante disso eu retenho ela. O que eu vou reter? Vou reter essa coroa, vou reter a fidelidade diante de Deus. Eu vou reter a minha vida, né, me colocando na presença de Deus. Eu tenho que reter a obediência para que até que ele venha, até aquele grande dia, para que eu seja, então, para que eu receba a herança. Vamos lá. Então esse livro, ele me mostra, ele me confronta a ter que perseverar, a vigiar também. Eu não vou ler esses textos, ok? Depois vocês leem em casa, se vocês quiserem. Então, ele me confronta e mostra que eu tenho que perseverar, vigiar, arrepender, ser zeloso e disciplinado, né? E fala, inclusive, do juízo de Deus. Do juízo. Vamos ler Apocalipse 11:18. Esse nós vamos ler aqui, 11:18. Apocalipse 11:18. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então veja, tem um juízo. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, os santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então você está vendo que aqui é um juízo, é uma separação. Ele está dando galardão para uns, mas ele está destruindo os que destroem a terra. Ou seja, estes vão ser lançados no lago de fogo. Então veja que há uma separação, há um juízo de Deus. Então esse livro, ele confronta muitas pessoas, porque aqui mostra o juízo de Deus, e as pessoas não gostam de juízo. Gostam de andar no bel prazer, para cima e para baixo, tendo uma vida de cristão como uma vida mundana, misturada, e não querem sair dessa mesmice, não querem mudar de forma nenhuma. E então, se elas leem, né, ou estudarem um livro desse, elas vão se confrontar e vão se sentir maus. Então, elas não querem. Então, aqui fala do juízo de Deus.
E nós precisamos aprender sobre o juízo de Deus, que ele nos mostra perseverança. Então, claro que isso incomoda muitos, com certeza, né? Mas hoje vamos somente relacionar os animais da visão de Daniel com as bestas do Apocalipse, né? Como eu falei lá no começo, onde estão inseridas na trindade satânica. Então, veja, eu vou falar dessas bestas e há uma trindade satânica. É interessante que, assim como a Pai, Filho e Espírito Santo, a besta também, ela, né, o diabo, a besta também, eles têm a trindade satânica deles. Por quê? O diabo, ele quer imitar tudo que é de Deus. Nós vemos no Apocalipse uma mulher, que é a igreja, né, que é os santos, e vemos uma outra mulher, que é a grande prostituta da Babilônia. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o povo de Deus, quando for selado ali, em Apocalipse, capítulo 7, quando o povo de Deus for selado, você vê que vai ser selado com o nome dele, né, o nome do Pai, o nome dele, e o selo é pelo Espírito Santo. Então, e a besta também vai selar também, pelo nome, número ou sinal. 3 coisas também, porque tudo Satanás imita. E aqui nós vemos a trindade satânica, veja. Vamos lá. Apocalipse 16, 13. 16, 13. Veja. E da boca do dragão. Quem é o dragão? Nós vamos falar um pouco dele lá no Apocalipse capítulo 12. É o Satanás, a antiga serpente. E da boca da besta. Da besta que emerge do mar. Anticristo. E da boca do falso profeta. Então veja aqui uma trindade satânica. O dragão é como se fosse o pai. Ok? A besta que emerge do mar, o anticristo, é como se fosse o Filho, Jesus, e o falso profeta, o Espírito Santo. Então veja que há uma imitação barata, mas há uma imitação barata, né, do nosso Deus aqui. Então vamos lá, vamos prosseguir. Ixi, aqui entrou tudo de uma vez, né? Mas vamos lá. Não vou arrumar agora não. É importante frisarmos que na Bíblia, anticristo é mencionado em 4 passagens. 1 João 2, 18 e 22. Vamos lá. 1 João 2, 18 a 22. E 22. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Naquele momento de João, muitos já tinham sido feitos anticristos, ou seja, já havia perseguição, né? Até porque anteriormente também a questão de Nimrod, Antíoco Epifânio e outros ao longo da história. Mas o que ele estava dizendo? Que muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora, ou seja, porque a questão de se opor a tudo que se chama Deus, a questão de contra tudo que é de Deus, tudo que se fala de Deus em oposição, essas pessoas ao longo da história são anticristos. Então hoje tem vários anticristos, as pessoas que não creem, não acreditam e vão de encontro ou contra a palavra de Deus são anticristos. Então João está alertando, filhinhos, né, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Naquele tempo e hoje também, mas muito mais hoje, porque as profecias para nós hoje estão chegando nos últimos dias, realmente, literalmente. 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Então, quem nega o Pai e o Filho é anticristo. Ou seja, o que ele quis dizer com negar? É aquilo que você não aceita, você se opõe. Então, você nega. Então, você é um anticristo, está indo de encontro contra Cristo. 1 João 4, 3. 4, 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, ou seja, aqueles que são usados pelo inimigo ou se deixam ser usados pelo inimigo, já está no mundo desde o começo. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim já se deixou usar ali pela ação do pecado, pela ação do maligno,
Tanto é que ele é considerado na Bíblia como filho do maligno. Então vamos lá. Então ele já estava se opondo àquilo, né, se opondo àquilo que era de Deus. Ele se torna um anticristo. Segunda João 7, só tem um capítulo, né? Segunda João só tem um, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. É interessante, se nós olharmos o próprio Mateus ali 24, Jesus no sermão escatológico fala dos falsos profetas que viriam nos últimos tempos, que enganariam, se possível, os escolhidos. Né? Muitos vão cair nas lábias desses falsos profetas, desses anticristos. Então, né, isso já apontando para algo maior no final dos tempos. Algo muito maior desse, literalmente, esse anticristo, a qual a Bíblia vem tratando de tipos e antitipos e as sombras, até chegar nesse anticristo, que é o anticristo do final dos tempos, né? Do dia do juízo. Vamos lá. Então, a maioria das pessoas interessadas em profecias acredita que haverá um líder perverso no tempo do fim que cumprirá o papel do anticristo. Por que eu falei isso? Muitas pessoas, aqui não só os crentes, é interessante a gente conversando na rua, vendo as pessoas conversarem, até os ímpios estão acreditando que está muito estranho, nós estamos, né, às portas de um grande acontecimento. Eles não falam muito da questão de vinda, quem não acredita muito, mas eles falam assim, que está à porta de um grande evento, que algo está para acontecer e vai se levantar uma pessoa que vai dominar o mundo. Então eles têm esse entendimento, até eles têm esse entendimento, né, que haverá um líder perverso que vai cumprir o papel do anticristo. Então o próprio ímpio está com essa visão. Como está nítido, né, nesses últimos dias, então todos estão vendo. Mas a Bíblia fala de dois líderes maus, é aqui onde eu quero chegar. Dois, que trabalham juntos nessa união de religião e Estado. Aqui, meu irmão, eu quero começar a tratar desse assunto. Eu respeito os irmãos que têm outro entendimento, ok? Quero aqui não trazer divisão nem dissensões, nós queremos trazer complementos, ou seja, estou aberto a me consertar se estiver errado, com certeza. Assim eu espero que os irmãos também possam educadamente olhar e analisar, estudar a Bíblia, olhar os versículos e fazer os comentários que assim acharem pertinentes, mas comentários plausíveis que tragam edificação por corpo de Cristo, ok? Então, eu tenho essa revelação e olho essa questão da Bíblia e eu vejo e vou expor aquilo que eu acredito baseado na palavra de Deus, ok? Então, se você tem uma porção, se você recebeu uma porção que eu não recebi, vamos compartilhar. Vamos unir essa porção para que nós possamos completar a revelação. Lembra das 7 igrejas do Apocalipse, onde cada igreja recebeu uma porção, onde no final todos deveriam compartilhar a porção para saber quem era Cristo, quem era na verdade, não quem é Cristo, como ele veio, como ele se mostra, qual a aparência dele ao longo de toda a Bíblia, que é mostrado ali nas 7 igrejas. Então é isso que nós devemos fazer. Hoje nós temos várias porções distribuídas nas igrejas. Cabe aqui ressaltar que eu não estou chamando ninguém para o sincretismo, não estou chamando ninguém para o ecumenismo, ok? Estou falando dos cristãos de denominações diferentes que já receberam uma porção A, porção B e porção C. E hoje não se unem com as porções. Eu não aceito a porção do meu irmão, ele não aceita a minha, então nós não estamos em paz. Cristo veio trazer a paz. E nós hoje vivemos sem paz. Então preste atenção. Vamos ver a porção que o irmão recebeu. Muitas das vezes, eu falei isso no estudo passado, muitas das vezes você ora o tempo todo pedindo a revelação de uma porção para completar o seu entendimento, você nunca recebe, porque você já recebeu, o seu vizinho, o seu irmão já recebeu e ele está com ela à disposição e você não entende, não aceita que o irmão possa receber uma revelação e fica sem completar a sua revelação. Perdeu. Ok? Então nós estamos aqui
para poder fazer crescer o corpo de Cristo, ok? Então vamos lá. Então, quando eu falo, a Bíblia fala de 2 líderes. Então muitos não acreditam nessas 2 lideranças, só acreditam num anticristo e uma besta. Mas vamos dizer que são 2, que trabalham juntos nessa união de religião e Estado, no tempo do fim, que são chamados de besta e falso profeta. Lemos lá, lembra? Besta e falso profeta, que inclusive os 2 vão ser lançados no lago de fogo. Diante disso, qual deles é o anticristo ou os 2 juntos serão? Eu coloquei essa pergunta só para ficar em aberto, para você ir meditando, para você já colocando na sua mente. Né? Claro que a mentalidade, a ideia já está formada no estudo, mas eu coloquei aqui só para aguçar você, para você já ir meditando e pensando. Né? Qual deles é o anticristo ou os 2 juntos serão? Pense. Vamos progredir. Vou fazer uma parada aqui, para não deixar esse texto muito grande. Vamos fazer uma parada, vamos dividir esse estudo em algumas partes. Vou tentar deixar ele menor, pelo menos as partes, para ficar melhor de acesso dos irmãos. Então nós vamos parar aqui, que eu já vou, no próximo slide, eu vou tratar primeiramente do dragão, antes de adentrar as bestas. Então eu vou parar aqui e vamos dar continuidade na segunda parte, ok? Então nos acompanhe na segunda parte.